Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que tá aí o áudio e a imagem? Tudo certinho? Vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje, um objetivo aí da gente trabalhar o penúltimo tema de direito administrativo, né? Penúltimo tema aí do nosso edital, que é a parte de agentes públicos. Nós faltamos apenas aí dois conteúdos programáticos do nosso edital de direito administrativo, né? Amanhã nós teremos aula também. Teremos aula na quinta-feira para tratarmos do último tema de direito administrativo, que é a parte de improbidade administrativa. E nessa semana, eu já vou adiantar para vocês que estão aqui ao vivo também, e vou avisar no grupo, novamente a nossa aula será no domingo à noite. No domingo à noite eu reservei para a gente concluir o edital de direito constitucional. Dessa forma, nós vamos já entrar na próxima semana na área de direito penal e praticamente finalizar essas disciplinas básicas apenas para fazer revisões e focar também em algumas aulas relacionadas aí à parte de legislação específica, de legislação municipal, certo? Mas estamos avançando no conteúdo programático, todo o edital praticamente nós vamos trabalhá-lo, né, na íntegra. Para vocês que estão fazendo o material, notando o material, não tenho dúvida de que esse material é mais do que suficiente para vocês realizarem uma excelente prova. Então, é só revisar, né? A revisão é com vocês e a gente vai aí tratando passo a passo, certo? Belezal? Então, ó, vamos iniciar, certo? Vamos trabalhar o nosso conteúdo. Deixa eu espelhar aqui. Vamos trabalhar o nosso conteúdo na tela aqui, conforme a gente vem tratando, que é teoria, questão. Teoria, questão. Primeiro, pessoal, eu vou fazer com vocês um resumozinho, certo? No caderno, no material, e depois a gente vai revisar tratando das questões. Fechou? Então, ó, coloque aí, pessoal, o primeiro tópico, o tópico agentes públicos. Ponto. Esse é o nosso tópico aí da aula de hoje. Agentes públicos. Professor, qual é o primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui dentro de agentes públicos? Entender o conceito. Ó, o conceito de agentes públicos. Esse é o primeiro tópico, certo? O que é que seria agente público, professor? Primeiro ponto, ó. Coloque aí na primeira setinha. Toda e qualquer, toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que exerce função pública. Toda e qualquer pessoa que exerce função pública. Fechou? Ó, coloca a segunda setinha. Mediante vínculo com o Estado. Mediante vínculo com o Estado. Vírgula. Ainda que transitoriamente e sem remuneração. Ainda que transitoriamente e sem remuneração. Ponto. Esse é o conceito, pessoal. Então, a pessoa que mantém vínculo com o Estado, com a administração pública,
se enquadra no conceito de agentes públicos. Professor, qual é o segundo tópico? Qual é o segundo tópico? Ó, é a classificação dos agentes públicos. Veja, agente público é o gênero, certo? Que engloba aí, ó, categorias, engloba classes de agentes públicos. E nós temos basicamente quatro categorias de agentes públicos. Quatro. Quais são elas, professor? Ó, os agentes políticos, os servidores estatais, os militares e os chamados, ó, particulares em colaboração com o Estado. Particulares em colaboração com o Estado. Bom, essas são as categorias de agentes públicos, certo? Que efetivamente, ó, atuam, ou melhor dizendo, são classificados como agentes públicos. O que é que vai cair na prova? Cada um deles. Ó, 2.1, nós temos os chamados agentes políticos. Ponto. Professor, o que são agentes políticos? Coloca aí, pessoal. Agentes políticos. Ó, são responsáveis pela direção superior do Estado. São responsáveis pela direção superior do Estado. Beleza, professor. Qual é a questãozinha de prova? Ó, as características desses agentes políticos. Principais características desse agente público, professor. Primeiro, pessoal, eles exercem, ó, função política. Ou seja, são responsáveis por tomar decisões políticas. Segundo ponto, a investidura, ó, a investidura é prevista na Constituição Federal, é prevista na CEF. E, por fim, possuem responsabilidade política. Responsabilidade política. Beleza, professor. Me dê exemplos, que é a outra questãozinha de prova. Quais são os exemplos aí de agentes políticos? Quais são os exemplos? Ó, nós temos aqui quem? Presidente da República é um agente político, certo? Quem mais, professor? Governadores são agentes políticos. Mas quem, professor? Secretários, ministros, prefeitos, todo mundo aqui dentro do conceito de agentes políticos. Tranquilo?
Primeira categoria de agente público, agente político. Segunda, professor, 2.2. Ó, servidores estatais. Servidores estatais. Pessoal, esses caras aqui, diferentemente dos agentes políticos, eles mantêm, ó, vocês vão pontuar aí, mantém vínculo profissional com a administração pública. Mantém vínculo profissional. E a primeira questãozinha de prova, certo? É que esses servidores estatais, eles possuem uma divisão. Na verdade, espécies. Nós temos três servidores estatais. Ó, nós temos os servidores estatutários, na verdade, quatro, né? Ó, os servidores comissionados, os contratados por tempo determinado, contratados por tempo determinado, e a última categoria, os empregados públicos. Ponto. São esses caras aqui que formam os servidores estatais, ó, no sentido amplo. Tranquilo? Beleza, professor. Questão de prova, ó, servidores estatutários. Servidores estatutários. Ó, esses caras daqui, qual é a primeira informação sobre eles? Eles ocupam cargos públicos. Professor, me dê um exemplo de um servidor estatutário. Ó, vocês, guardas municipais de Aracaju, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju, ocupam cargo público de guarda municipal. Professor, qual é a segunda informação? É justamente essa, ó. Possuem o chamado vínculo estatutário, ou seja, regido por lei própria. No caso de vocês, pessoal, é a lei complementar, salvo engano, 193, além também de ter o estatuto específico da Guarda Municipal. E o mais importante, servidor estatutário pode adquirir a estabilidade no serviço público. Essas são as principais informações. Ocupa um cargo público regido por estatuto, certo? E adquirem estabilidade. Professor, e quais são os outros? Ó, servidores comissionados. Servidores comissionados. Essa galera, professor, essa galera aqui, ó, ocupa o chamado cargo em comissão. Professor, o que é um cargo em comissão? É o cargo, ó,
de livre nomeação e livre exoneração. Ponto. Beleza, professor. E um servidor comissionado, ele vai fazer qualquer tipo de função? Não. Ó, ele destina-se ao exercício das funções. Quais são elas, professor? Ó, CAD. Servidor comissionado exerce CAD. Qual é, professor? Chefia, assessoramento e direção. Ponto. Então, por exemplo, é possível que haja na Guarda Municipal um servidor designado para exercer a função de assessoramento jurídico ou chefe do determinado setor que não tem a ver especificamente com a atividade fim, tranquilamente. Então, servidor comissionado serve para exercer esses três tipos de função. Massa, professor. E qual é o outro? Ó, servidor estatal. É o chamado empregado público. Esse cara daqui, certo? É diferente dos demais. Por quê, professor? Ele ocupa, ó, emprego público. Professor, emprego público quer dizer o quê? Que ele tem vínculo, ó. O vínculo dele é um vínculo contratual. Contratual em que sentido, professor? Contrato de trabalho, ó. Ele é regido pela CLT, pela Confederação das Leis Trabalhistas. E o mais importante, ele não possui, obviamente, não possui estabilidade. Ponto. Fechamos? E a última espécie de servidor estatal é o contratado, ó, por tempo determinado. Contratado por tempo determinado. Ponto. Ou também chamado, pessoal, de servidor temporário. Professor, qual é a característica desse servidor temporário? Ele é contratado, pessoal, ó, ele é contratado para atender, o nome já está dizendo, necessidade temporária de excepcional interesse público. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Professor, o que é mais? Ele tem um contrato, ó, temporário. Além disso, ele faz o chamado PSS, que é o processo seletivo simplificado. Não presta concurso público, obviamente. Tranquilo? Então, ó, duas categorias de agentes públicos: os agentes políticos e os servidores estatais. Cuidado, porque servidor estatal divido em quatro categorias. Quais são elas, professor? Os servidores estatutários, os servidores comissionados, os contratados por tempo determinado, os contratados temporários e os empregados públicos. Ponto.
Tem outro agente público, professor? Tem, que é o 2.3. 2.3. Quem é ele? Militares. Militares. Ponto. E aí, militares, pessoal, o regime, ó, é um regime específico. Regime específico. Professor, quais são eles? Quais são as espécies de agentes militares? Aí nós temos, ó, Forças Armadas, e as Forças Armadas são Marinha, Exército e Aeronáutica. Ó, Polícia Militar, certo? E o Corpo de Bombeiros Militar. Principal característica ou principais características dos militares, pessoal. Regime próprio baseado em dois princípios. Baseado na hierarquia e na disciplina. Ponto. Fechamos? Mais agentes públicos? Sim. O 2.4, que são, ó, os particulares em colaboração com o Estado. Particulares em colaboração com o Estado. Professor, quais são eles? Pessoal, eu vou fazer uma divisão assim, mas não vai cair, pelo menos ele não vai aprofundar essa divisão expressa. Ele só vai cobrar as espécies. Ó, particulares em colaboração com o Estado, nós temos praticamente três categorias. Preste atenção. Nós temos os chamados delegatários. Professor, quem são os delegatários? Aqueles que recebem delegação do poder público para desempenhar uma função pública. Vou dar aqui três exemplos de delegatários. Ó, os concessionários. Então, quando uma empresa privada ela recebe uma concessão, por exemplo, a Iguá, por exemplo, as empresas do transporte coletivo aqui de Aracaju, eles passam a ser agentes públicos. Qual, professor? Qual categoria? Particulares em colaboração com o Estado. Além disso, ó, os permissionários de serviço público. Professor, o que é que seria isso? Vou dar um exemplo, ó. Um taxista, um taxista é considerado agente público. Ele é um particular que colabora com a administração pública, presta um serviço público. Quem mais, professor? Os titulares, ó, os titulares do registro de notas, que são os cartórios, certo? São também agentes públicos, particulares em colaboração com o Estado. Professor, tem mais? Tem, pessoal. Ó, tem, percebe? Nós temos como particular, em colaboração com o poder público, o chamado, ó, ou chamados agentes honoríficos. Agentes honoríficos. Professor, o que são agentes honoríficos? Eles prestam, ó, prestam serviço de relevante interesse público. Beleza? E prestam esse serviço de relevante interesse público sem remuneração. Não recebem remuneração para tal. Me dê um exemplo, professor? Vou dar dois. Ó, mesário no processo eleitoral, na justiça eleitoral, e o jurado, o cara que é convocado para participar do tribunal do júri.
Esses caras, eles passam a ocupar função pública e são agentes públicos, chamados de agentes honoríficos. Qual é a outra categoria, professor? De particular em colaboração com a administração. Nós temos, pessoal, o chamado gestores de negócio. Que parada é essa, professor? Gestor de negócio. Gestor de negócio, pessoal, é o agente público ou é o particular que atua em caso, de calamidade ou perturbação da ordem pública. Fase, às vezes, do Estado. Professor, me deu um exemplo. É o cara que, em situações emergenciais, ele assume, por exemplo, o papel de socorrista, mesmo sendo um particular, mesmo não tendo a obrigação, ele vai desempenhar essa função. São chamados de gestores de negócio. Tranquilo? Fechamos? Então, primeira questãozinha. Classificação dos agentes públicos. Como que eu classifico um agente público? Nessas categorias aí: agentes políticos, servidores estatais, militares e particulares em colaboração com a administração pública. Beleza, professor. Qual é o tópico 3? Tópico 03. Regras constitucionais aplicadas aí aos agentes públicos, certo? Primeira regra constitucional é o concurso público. Concurso público. Ponto. Professor, o que é que eu preciso saber sobre concurso público? Pessoal, o concurso público, ele é a regra de investidura. Então, para o indivíduo ocupar, regra geral, um cargo público, precisa prestar concurso público. Exceto, professor, ressalvar, obviamente, as nomeações para cargo e comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Professor, como é que será esse concurso público? O concurso, pessoal, é de provas, ou de provas e títulos. E o prazo de validade de um concurso público, validade de até 2 anos. Posso prorrogar, professor? Posso, uma única vez e por igual período. Ponto. Tranquilo? Essa é a primeira regrazinha constitucional aplicada aos agentes públicos. Beleza, professor. Qual é a outra regra, professor? Qual é a outra regra? Estabilidade. Ponto. O que é que eu preciso saber sobre a estabilidade? Pessoal, a estabilidade ela é aplicada para servidor efetivo. Quais são os requisitos, professor, para uma pessoa se tornar estável? Primeiro, prestar concurso público. Esse é o primeiro requisito. Segundo, 3 anos de efetivo exercício no cargo. E terceiro, aprovação no estágio
probatório. Tem mais outro, professor? Tem, tem. Quarto, aprovação na avaliação especial de desempenho. Aprovação na avaliação especial de desempenho. Bom, qual é a outra regrinha, professor? É justamente, ó, o estágio probatório. O que é que eu preciso saber sobre estágio probatório? Primeiro, aprovação em concurso público. Pressupõe aprovação em concurso público. 3 anos de efetivo exercício. E, ó, são aferidos, dentre outros. O que, professor? Vai ser aferido? Assiduidade, assiduidade, ó, disciplina, responsabilidade, produtividade, capacidade de iniciativa. Bom, esses são os principais fatores, certo? Aferidos no estágio probatório. Ponto. Fechou? Última regrinha, que é uma questão de prova. Última regrinha, questão de prova. É a acumulação de cargo e emprego. Professor, é possível, constitucionalmente falando, acumular cargo e emprego? Eu preciso saber a regra. E a regra, ó, a Constituição proíbe. É proibido. Mas nós temos exceção. E a exceção diz, ó, primeiro, eu tenho que ter, certo, compatibilidade de horários. Bom, segundo, eu tenho que obedecer ao teto remuneratório. Bom, e quais são os cargos, professor, que podem ser acumulados? Quais são os cargos? Primeiro, 2 cargos de professor. Posso acumular 2 cargos de professor. Letra B, um cargo de professor com mais outro cargo. Qual cargo, professor? Qualquer um. Não há mais restrição. Segundo, 2 cargos. O terceiro, 2 cargos de profissionais
da área da saúde. Dois cargos de profissional da área da saúde. Bom, tem mais outra acumulação, professor? Tem. Um cargo de militar com mais um cargo de profissional da saúde. Ressalvo, ó, deve-se dar prioridade ao cargo de militar. Ponto. Fechamos? Regrinha aqui da Constituição, terceiro ponto. Ah, professor, além disso, o que é que pode aparecer na minha prova sobre agente público? Quatro. Isso também está na Constituição. Pessoal, cai muito em prova, certo? Cai muito em prova, ó, é a responsabilidade ou as responsabilidades dos agentes públicos. Como é que um agente público ele pode responder se eventualmente ele praticar um ato de transgressão legal? E existem, ó, três espécies de responsabilidade. Três. O agente público pode responder responsabilidade administrativa. E o que é responsabilidade administrativa, professor? Consiste, ó, em uma transgressão disciplinar. Então, o agente público ele vai sofrer, se for o caso, uma sanção disciplinar. Que pode ser o quê, professor? Lá na forma do estatuto, uma advertência, uma suspensão, uma demissão, uma cassação de aposentadoria, tudo na esfera administrativa, na esfera disciplinar. A responsabilidade do agente público também pode ser responsabilidade civil. E aí, como ocorre a responsabilidade civil? Pessoal, responsabilidade civil consiste, ó, no dever de reparar o dano produzido. Então, quando a conduta de um agente público lesa causa um dano a terceiro, responsabilidade civil. E, por fim, a responsabilidade criminal. E a responsabilidade criminal, ela decorre de quê, professor? Decorre, ó, de uma infração penal, de um crime. Fechamos? Questãozinha de prova. O que é que vai aparecer, professor, na minha prova? Ó, questãozinha de prova. Natureza das responsabilidades. Preste atenção, pessoal. Essa responsabilidade é autônoma. O que quer dizer, professor? Responsabilidade, que as responsabilidades são autônomas. Quer dizer, pessoal, que elas, ó, não se comunicam. Como assim, professor? O resultado de uma, ó,
não interfere, não interfere no resultado das outras. Então, quer dizer o seguinte, que o agente público ele pode ser, ó, absolvido na esfera administrativa pela conduta que ele praticou, certo? E poder ser condenado ou responder criminalmente e eventualmente ser condenado por crime. Por quê? Responsabilidades são autônomas. Além disso, ó, são cumulativas. Professor, o que é que quer dizer cumulativos? Ó, uma única, uma única conduta pode ensejar as três responsabilidades: civil, administrativa e criminal. Ponto. Fechou? Tranquilo aqui? Qual é o outro tema, professor, que pode aparecer na prova? Provimento de cargo público. Como é que um cargo ele pode ser, ó, preenchido? Professor, o que é provimento de cargo? Provimento é preenchimento. Preenchimento de cargo público. Como é que isso pode acontecer, professor? Nós temos, certo? As hipóteses de provimento, pessoal. Ó, quais são elas? Tem até um macete. NAP, NAP, ó, 4 R's. Professor, o que é isso? Nomeação, aproveitamento e promoção. Ponto. E os 4 R's? Quais são eles? Ó, reintegração, readaptação, recondução e reversão. Fechou? Tranquilo? Beleza, professor. Como que é essa divisão, pessoal? Ó, questãozinha de prova. Como que é essa divisão? Nós temos o provimento originário. O que é isso, professor? Provimento originário significa dizer, pessoal, que não há, ó, não existe vínculo anterior entre o servidor e a administração. Cuidado na prova que o único provimento originário é a nomeação, certo? Os demais, questão de prova, provimento derivado. Ou seja, professor,
já existe um vínculo anterior entre o servidor e a administração. E aí nós temos a promoção. O que é promoção, professor? Promoção, pessoal, ó, consiste em quê? Em evolução na carreira. Vou dar um exemplo de vocês, guardas municipais. A carreira da guarda municipal é composta, ó, de classes. E o servidor vai evoluindo classe a classe. GM1, né? Acho que começa na GM3. GM3, GM2 e assim sucessivamente. Chega a inspetor, e isso se dá por meio de promoção, certo? Qual é a outra, professor? A promoção, nós temos o aproveitamento. Vou botar logo o aproveitamento. O que é aproveitamento? Ó, o aproveitamento, pessoal, é o retorno do servidor, retorno do servidor que estava em disponibilidade. Disponibilidade. Ponto. Certo? Readaptação. Em que consiste a readaptação, professor? Servidor ocupa cargo compatível com a sua limitação, seja ela física ou mental. Beleza? Reintegração. Como é que ocorre, professor? A reintegração. Retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Qual é o fundamento, professor? Em razão, ó, de invalidação de sua demissão. Beleza? Tem mais duas. Tem mais duas. Qual é, professor? Reversão. Retorno também do servidor. Retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Agora, qual é a finalidade, professor? Na reintegração, ó, houve invalidação da demissão. Na reversão, invalidação da aposentadoria. Então, ele se aposentou, mas não devia ter se aposentado. Certo? Professor, e a última forma de provimento? É recondução.
A recondução se dá, pessoal, com retorno, ó, retorno do cargo anteriormente ocupado, em razão de duas coisas. Reprovou, ó, reprovação em estágio probatório. Professor, como assim? O servidor ele já era estável em um cargo anterior, passou em outro cargo, tomou posse. Mas se ele ainda precisa passar pelo estágio probatório para ver se ele tem compatibilidade com aquele novo cargo. Passou e reprovou no estágio probatório. É reconduzido ao cargo anterior. E, segundo, pode ocorrer o quê, professor? Reintegração, ó, reintegração do antigo ocupante. Professor, como assim? O cargo A, ó, o cargo A, certo? Era ocupado por um servidor que foi demitido. A administração demitiu e convocou, colocou no mesmo cargo um outro servidor. Então, o servidor Y, ó, foi demitido, a administração contratou o servidor X. Só que esse servidor, ele tinha outro cargo, certo? Ele tinha, ó, o cargo B. Então, o que acontece? Esse cara daqui foi reintegrado, voltou para o seu cargo anterior. O que é que acontece com esse que estava aqui? Volta também para o seu cargo anterior. Isso se dá por recondução. Então, um cargo público ele pode ser preenchido, certo? Dessas formas aqui: nomeação, aproveitamento e promoção, e os 4 R's: recondução, reintegração, reversão e readaptação. São hipóteses de preenchimento de cargo público. Fechou? Beleza? Pessoal, resumo completo, certo? Resumo completo aí de agentes públicos. É bem esquematizado, bem direto ao ponto e, acima de tudo, rico em informações. Dúvidas aqui nesses tópicos? Tranquilo? Hum, pergunte agora, ou erre na prova. Como é que tá? Podemos resolver as questões? Vamos fechar? Qual o valor do teto remuneratório? Boa pergunta, Diego. O valor do teto remuneratório, pessoal, do teto remuneratório geral, certo? Do teto remuneratório é o subsídio do ministro do STF, certo? Esse é o teto máximo. Ah, professor, mas no município, qual é o teto remuneratório? Já que eu sou servidor municipal, você não pode ganhar, obviamente, mais do que o prefeito ou a prefeita. Esse é o teto do município. Dos estados, os governadores, certo? Mas o teto geral, abaixo, todo mundo, subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu posso acumular um cargo? Posso, desde que tenha, professor, mas o cara ganha mais, né? Até mais do que o ministro. Não vai cair para você, pessoal, mas existem algumas verbas que não entram no cálculo do teto remuneratório. Por exemplo,
Se o cara receber uma verba de natureza indenizatória, um auxílio, por exemplo, um auxílio uniforme, esse auxílio ele não é computado no cálculo do teto remuneratório. Ele é excluído aí do teto. Fechou? Tranquilo, Diego? Belezal? Tranquilo. Pessoal, mano, dúvidas? De boa? Fechamos? Show de bola. Agora nós vamos fazer o quê? Exercitar questões. Exercitar. Responder questões. Certo? E aí eu gostaria que vocês colocassem para mim o gabarito, né? Ele diz assim, ó, a respeito da classificação dos agentes públicos, aqueles que se caracterizam por exercer funções de direção estabelecidas na Constituição, sendo normalmente transitório o exercício de tais funções. E aí, pessoal? Qual é o gabarito aqui? Seriam agentes particulares? Não. Funcionários públicos? Não. Servidores de carreira? Servidores públicos? Funções de direção que estão estabelecidas na Constituição, ele está dizendo de outra forma que são funções políticas. E funções políticas são desempenhadas por agentes públicos. Agentes públicos. Gabarito letra A de avião. Ponto. Questão 40 diz assim: no âmbito da administração pública, são agentes públicos, somente agentes eleitos, usuários do serviço público, apenas servidores estatutários, apenas agentes de segurança, servidores públicos, empregados públicos e agentes políticos. Existem mais outras modalidades, professor, mais outras espécies de agentes públicos? Existem. E nós pontuamos todos. Beleza? Ó, 41 diz assim: a função de confiança só pode ser exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Professor, isso está verdadeiro? Está, pessoal. Inclusive, ó, fazer uma observaçãozinha aqui, certo? Nós temos aqui os servidores comissionados. Cuidado, viu? Ó, existe uma diferença básica entre cargo em comissão, certo? E função de confiança. São institutos jurídicos distintos. Pessoal, qual é a diferença básica? Cargo em comissão pode ser exercido por servidor público, certo? E por indivíduo que não é servidor público. E se destina a quais atribuições, professor? Chefia, assessoramento e direção. A função de confiança só pode ser exercido por servidor público efetivo. Obrigatoriamente servidor efetivo. Essa é a diferença básica entre cargo em comissão e função de confiança. Ah, professor, então isso daqui está o quê? Verdadeiro. Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. Positivo. Ó, não existe cargo sem atribuição, sem função. Mas tem função sem cargo. É o caso da função de confiança. Os cargos em comissão somente podem ser ocupados por pessoas que pertencem aos quadros funcionais? Falso. Essa regra se aplica a quem, professor? A função de confiança.
Então, gabarito, letra B de bola. Questão 42, ele quer que você marque a alternativa correta. A letra A diz assim: função pública confunde-se com cargo em comissão, por ser de livre nomeação e livre exoneração. Função de confiança é provida por livre nomeação, sem a necessidade de que o ocupante tenha sido previamente aprovado em concurso público. Falso, porque só ocupa função de confiança quem é servidor público efetivo. O exercício de função pública, ainda que transitório, exige vínculo estatutário do ocupante. Nada a ver. O vínculo estatutário é um vínculo permanente. Letra D diz assim: excepcionalmente pode ser formalizada a função pública por tempo determinado. Boa. Desde que haja previsão em lei. Agentes temporários podem exercer função de confiança só servidor público efetivo. E a função pública ela não se confunde com o cargo em comissão. São institutos diferentes. Letra D de dado é o gabarito. Ó, questão para treinar, pessoal. Isso daqui pode cair lá em direito administrativo e também na legislação específica, porque tem o Estatuto dos Servidores e pode aparecer. Questão 43 diz assim: quando um servidor ocupante de cargo público efetivo não satisfaz, as exigências do estágio probatório, ocorre vacância por meio de, veja, o contrário, para a gente pontuar e não deixar nada, o contrário de provimento, certo? Você vai colocar aí, é o zero o quê? O contrário de provimento, 0,7. Coloque aqui. O contrário de provimento é o instituto da vacância. Professor, e o que é vacância? Vacância, pessoal, ocorre, o desligamento do cargo. O cargo fica desprovido. Cuidado porque a vacância pode se dar, certo? Por algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses, pessoal? Quais são essas hipóteses, professor? Nós temos demissão, exoneração, mas quem, professor? Readaptação, que é ao mesmo tempo provimento e vacância, certo? Mas qual, professor? Aposentadoria, recondução também, porque o cargo fica vago, ao mesmo tempo. Nós temos o falecimento. Ponto. Todas essas hipóteses geram vacância, que é o oposto de provimento. O cargo fica desprovido, desocupado. Então, nesse caso, nós temos exigência de satisfação, vai ser quem? Exoneração. Servidor que é reprovado no estágio probatório, ele é exonerado. A questão 44 diz assim: o retorno do servidor estável ao cargo por ele anteriormente ocupado, em face de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, aí sim denomina-se recondução. Um servidor público teve sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho. Para o exercício do cargo cujas atribuições e responsabilidade
sejam compatíveis com a limitação que esse servidor sofreu em sua capacidade física, enquanto permanecer a condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigido para o cargo destino. Estamos falando da readaptação. Ele será readaptado. Ponto. Professor, e a questão 46 traz o seguinte: em relação aos servidores públicos civis da União, assinale a alternativa correta. A aposentadoria compulsória ocorre aos 65 anos? Falso. Hoje, aos 75 anos. A estabilidade dos servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo é adquirida após 2 anos? Falamos que após 3 anos. O servidor público estável somente poderá perder o cargo, somente poderá ser demitido por decisão judicial com trânsito em julgado. Vou aproveitar, pessoal, também, ó, para votar aqui na estabilidade. Professor, servidor público estável, certo? Pode perder o cargo? Pode. Como é que ocorre a perda do cargo? Nas seguintes hipóteses: sentença judicial com trânsito em julgado, servidor público estável, perde o cargo, sentença judicial com trânsito em julgado. Segundo, o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Terceiro, a avaliação periódica de desempenho. Bom, essas são as hipóteses que o servidor público perde o cargo, servidor que adquiriu estabilidade. A letra C está falsa, porque ele diz somente: a investidura em cargo público dependerá impreterivelmente de aprovação prévia em concurso público. É permitida a acumulação de 2 cargos privativos de médico, desde que haja compatibilidade de horários. Gabarito letra E de elefante. Qual é o erro, então, professor? Da letra D. A exceção à investidura em concurso público é justamente a nomeação para cargo em comissão. Dispensa aprovação prévia em concurso público. Fechamos? Portanto, gabarito aqui, ó, da nossa questão, letra E de elefante. E chegamos à 46ª questão respondida até o presente momento só de direito administrativo. Fechou? Tranquilo? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Dúvidas ou dívidas? Fechamos então com chave de ouro esse assunto. Belezal? Show de bola. Ó, penúltimo assunto de direito administrativo, detonamos. Amanhã, último assunto, improbidade administrativa. Eu peço que vocês realizem a leitura da Lei 8429/92 para a gente revisar amanhã. Na verdade, eu vou fazer um resumozinho completo no material de vocês. Show de bola? Beleza? Então, pessoal,